Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fábio Baldatti, esse é o canal Física na Bagagem e hoje a gente vai continuar aquela nossa trilha de hidrostática, então vou falar mais um pouquinho do empuxo e aí a gente vai para os exercícios para treinar, tá bom? Bora lá! Bom, vocês vão perceber que esse material é aquele material que já vinha daquelas demonstrações de como calcular o empuxo. Primeiro a gente calculou fazendo a diferença de pressão, né, na parte de cima e na parte de baixo de um corpo, e aí você tem uma resultante para cima, que é o empuxo. A gente deduziu dessa forma, mas a gente também deduziu num segundo momento, só aplicando a própria ideia do princípio de Arquimedes, que é a ideia de que essa força, essa resultante vertical para cima, denominada empuxo, é igual ao peso do líquido deslocado. A gente fez desse modo também. E agora, uma outra parte que são observações sobre isso para depois ir para os exercícios. Essa tela fica melhor. E aí, quando eu estou falando de sólido, eu estou falando do corpo. Então, tudo bem, vamos lá, vamos colocar as forças que agem nesse corpo que está imerso. Uma parte dele está imersa na água e a outra parte está para fora da água. Então, a gente já sabe que a gente vai ter duas forças atuando, né? A gente já sabe que a gente tem um empuxo, que é essa força vertical para cima, e o peso, né? A gente sabe que no equilíbrio, o que empurra para baixo é igual ao que empurra para cima. Então, vou dizer que o empuxo é igual ao peso do corpo. A gente sabe que é μVg, a densidade do fluido, vezes o volume do corpo imerso, vezes a gravidade. Isso vai ser igual ao peso, que é m vezes g, massa do corpo vezes gravidade. Perfeito. A densidade é a densidade do líquido, né? Do fluido, tanto faz, pode ser a água. Agora, desse lado direito, eu vou usar aquele bom truque que a gente já discutiu algumas vezes, que é, no lugar da massa, substituir densidade vezes volume. Densidade do corpo vezes o volume do corpo. Aí a gente consegue ver que a gravidade cancela e a gente fica com densidade do corpo, volume do corpo à direita. E à esquerda, a gente fica com densidade do fluido pelo volume do corpo que está imerso. E aí a gente já chega no que a gente queria, que era a densidade do sólido, do corpo, portanto, em relação ao líquido. É isso que a gente está atrás. Está construída, então, essa relação. A gente pode até dizer que a densidade do sólido, que é o nosso corpo em questão, em relação ao líquido, é igual ao que a gente está vendo aí na direita, né? A fração do sólido que fica imersa no líquido. É uma parte do volume do corpo, né? Pelo volume do corpo, vai dar justamente a fração do corpo imersa no líquido. Então, essa é a nossa primeira observação, turma. Vamos para a segunda? A segunda, como vocês estão vendo aí, ela tem a ver com o peso aparente, né? Esse peso aparente, eu vou chamar aqui de PAP, peso aparente. E o peso aparente, que é essa sensação de leveza que a gente tem quando está imerso dentro de um líquido, dentro da água, é justamente por conta do empuxo diminuir o nosso peso real. Faz sentido dizer que o peso aparente, ele é igual ao peso real do corpo, né, o peso total, menos quando estamos dentro da água, chamada de empuxo. A gente está levando em conta que o corpo está totalmente imerso em um líquido homogêneo. Perfeito? A gente pode falar também da relação entre as densidades do líquido e do sólido. Então, mais uma vez, relação é a divisão entre a densidade de um líquido em relação à densidade do líquido, é a densidade do fluido. Em relação à densidade do sólido, a densidade do sólido é a densidade do corpo. Está atrás deste cara. E como a gente vai achar esse cara? A gente vai achar assim, a gente vai pegar o peso do corpo, que é, mais uma vez, vou repetir para que fique bem claro isso, no lugar da massa do corpo, densidade do corpo, volume do corpo. E o empuxo é a densidade do fluido vezes o volume imerso do fluido vezes a gravidade. Ali em cima faltou o Gzinho, né? Então vamos colocar o Gzinho. É M vezes G, né, turma? Então é isso aí. Beleza? E aí eu vou arrumar uma relação entre isso. Para fazer uma relação, eu tenho vários jeitos de resolver esse sistema. O que eu vou fazer é dividir a minha equaçãozinha 1 pela minha equaçãozinha
igualzinho a 2. Vou fazer a divisão termo a termo, e a minha equação 2 tá aqui, né? Então, dividindo termo a termo, a equação 1 com a equação 2, vai ficar assim, ó, o primeiro termo da equação 1 é o peso, dividido pelo primeiro termo da minha equação 2, é o empuxo. Isso vai ser igual. Agora eu vou pegar o segundo termo da minha equação 1, tá aqui, ó, μVg, né? Só que aqui, vamos lembrar que é o volume do corpo. Tá aqui o peso, dividido pelo empuxo. A gente joga para lá também. Aí a gente consegue perceber que gravidade vai embora com gravidade. Como o corpo está totalmente imerso, vale lembrar que o que eu estou chamando de volume do corpo, e o corpo está totalmente imerso, então eu vou dizer que o volume do corpo é igual ao volume imerso. E se isso é verdade, então eu posso cancelar volume do corpo em cima com volume imerso embaixo, já que o corpo está totalmente imerso. Então a gente fica com a seguinte relação: o volume do corpo foi cancelado com o volume imerso, então a gente tem essa possível relação entre a densidade do corpo e a densidade do fluido. Claro que eu posso inverter isso aqui também, escrever o seguinte: posso colocar o peso do corpo embaixo, aí é a densidade do corpo que está embaixo. Então, se eu inverter, o empuxo vem para cima e aqui vira a densidade do fluido. Tá aí, então, a relação possível entre a densidade do fluido em relação à densidade do corpo, ou o contrário, caso queira, né, a densidade do corpo em relação à densidade do fluido. Agora, uma conta interessante que a gente pode fazer, ainda aproveitando essa relação, é o cálculo do empuxo. Como é que ficaria o empuxo, caso eu queira calcular o empuxo? Vamos fazer separado aqui, depois a gente volta. É só fazer isso, né? Copia todo mundo aqui. Já que eu quero calcular o empuxo, eu vou pegar esse peso e vou passar multiplicando. Aí isso aqui desaparece, o empuxo vem para cá, né? Então eu vou deixar o destaque aqui, certo? Agora olha só que legal. Lembra da formulinha do peso aparente? Vamos deixar ela aqui, ó. Vou pegar essa formulinha do peso aparente, vou levar para cá. E aí a gente poderia dizer então o seguinte, que o peso aparente vai ser igual ao peso do corpo menos o empuxo. Só que quem é o empuxo? O empuxo tá aqui. Posso levar esse cara para cá, diminuir um pouco, e aí eu cheguei numa outra relação do peso aparente, que eu posso terminar assim. Puxo todo mundo para cá. Se a gente coloca peso em evidência, fica assim, né? 1 sobre a relação das densidades. Ainda dá para avançar um pouquinho com a densidade do corpo. Vai ficar dessa forma. E aí é legal ver que conclusões a gente tira daqui. Então vamos lá. Daqui a gente vai tirar 3 conclusões. Conclusão 1, conclusão 2, conclusão 3. Dependendo do que acontecer, né? Quando a densidade do corpo for maior que a densidade do fluido, então a densidade do corpo, esse número é maior que esse. O que vai acontecer? O resultado de cima é positivo, e aí o peso aparente é positivo. E quando o peso aparente é positivo, o resultado é o seguinte: o corpo afunda. Agora, quando a densidade do corpo for menor que a densidade do fluido, o que vai acontecer? Esse cara acaba sendo maior do que esse. Então, esse resultado vai dar negativo, e o peso aparente é negativo. Então, quando isso acontece, então, quando o peso aparente, aqui em cima, o peso aparente era positivo. Agora, a gente acabou de fazer a mesma análise e percebeu que o peso aparente é negativo. E quando o peso aparente é negativo, aí o corpo ele vai subir. O corpo emerge. Poderia ser aflora também. E o caso que a densidade do corpo é igual à densidade do líquido, então não tem peso aparente. Então eu vou dizer que o peso aparente é zero. Pronto. Vou deixar isso um pouquinho melhor diagramado. Essa última observação, a gente vai colocar um corpo totalmente imerso no líquido. Então, a gente já sabe que ele tem aqui o empuxo, perfeito.
Vou deixar até aqui, ó, empuxo, a gente sabe que é μ, no caso do líquido, né, do fluido, vezes o volume imerso, que é o volume total do corpo, a gente está vendo ali, vezes a gravidade. Eu já vou deixar o empuxo aqui. Mas vou ter também o peso, né, vou colocar o peso do corpo. Aí eu vou supor o peso do corpo maior do que o empuxo. E aí o que a gente teria é uma aceleração vertical para baixo. Só que a gente aprendeu que a resultante e a aceleração sempre têm mesma direção e sentido. Beleza. Então, nesse caso, a gente poderia ir lá para a segunda lei de Newton e fazer a força resultante, que a gente sabe que é massa vezes aceleração. E aí, se você bem se lembra, para calcular uma resultante de forças, a gente faz a maior menos a menor. Quem ajuda menos quem atrapalha o movimento. Então vai ficar assim: peso do corpo menos o empuxo é a massa vezes a aceleração. Beleza. Agora vamos tentar escrever tudo em função das densidades. Já fiz isso com o empuxo. Agora, vou fazer com o peso do corpo. O peso do corpo é massa, só que lembra que a massa é densidade do corpo, volume do corpo. Então, no lugar de massa, densidade do corpo, volume do corpo. Só que isso é só a massa. O peso é massa vezes gravidade. O empuxo eu já coloquei, o μVg. Isso daqui vai ser igual. Apareceu a massa de novo. Densidade do corpo, volume do corpo e, finalmente, a aceleração. Lembrando que o volume imerso, como o corpo está totalmente imerso em água, então aqui a gente já sabe que é possível cancelar o volume do corpo, o volume imerso é igual ao volume do corpo, volume do corpo. E aí ficamos assim, né? Ficamos com densidade do corpo vezes gravidade menos densidade do fluido vezes gravidade, isso é igual à densidade do corpo vezes a aceleração. Posso deixar o G em evidência. Deixando o Gzinho em evidência, a gente vai ficar assim, ó, densidade do corpo vezes G menos densidade do fluido vezes o mesmo Gzinho, acontece que eu já coloquei o G em evidência, a densidade do corpo vem daqui, vai passar dividindo, então vai ficar assim, dividido pela densidade do corpo, e tudo isso é a nossa aceleração. Já posso escrever invertido, puxo isso para cá, e digo então que a nossa aceleração é G que multiplica a densidade do corpo menos densidade do fluido, dividido pela densidade do corpo. Daqui, turma, a gente ainda consegue fazer mais 3 conclusões. Quando a densidade do corpo for igual à densidade do fluido, aí o que vai acontecer? Aí, se a gente olhar nessa formulinha, quando a densidade do corpo for igual à densidade do fluido, essa conta dá zero. Então, a aceleração do corpo vai ser zero. E se a aceleração do corpo é zero, é porque o corpo está em movimento retilíneo e uniforme. Agora, quando a densidade do corpo for maior que a densidade do fluido, vamos voltar de novo. Tá? Se esse cara é maior do que esse, o resultado de cima dá positivo, ou seja, a aceleração vai ser positiva. Se ela é positiva, a aceleração vai ser positiva. E como a gente colocou a aceleração para baixo, se ela está para baixo, então, a aceleração positiva, nesse caso, significa que ela concorda com a nossa hipótese. Então, eu vou dizer aqui que a aceleração é, sim, vertical para baixo. Agora, caso aconteça o contrário, a densidade do corpo seja menor do que a densidade do fluido. Densidade do corpo menor que a densidade do fluido significa que vai dar uma aceleração negativa. O que significa isso? Significa que a nossa primeira hipótese, que era o sentido para baixo, está errado. Então, na verdade, aí a aceleração negativa, eu estou entendendo que ela é vertical para cima. E eram essas as observações que eu queria fazer com vocês, turma. Conjunto de observações é esse. Beleza? E aí, olha só o que eu vou fazer. Então, eu vou fazer aquilo que eu costumo fazer sempre. Vou deixar tudo na tela, que a gente consiga ver bem bonitinho, tá? Então, aí, para o pessoal da rede de vídeos horizontal, tirar o print. E para o pessoal da rede de vídeos vertical, acho que eu consigo fazer duas partes, né? Então, tem que ser assim. Essa primeira parte e aí essa segunda parte. Tentando colocar tudo na tela só, no espaço vertical não dá, mas dá para deixar quase assim. É melhor assim, eu acho, para ver o finalzinho, né? Tudo bem, gente? É isso aí. Agora a gente vai pros exercícios.